Certo. Então, prosseguindo no processo 503.65.18.76, depoimento do senhor Ricardo Pessoa, foi só nessa obra que a UTC fez proposta cobertura em licitação que foi ganha pela Andrade? Não, eu já repetindo, acho que foram 3. 3, tá. 2 eu tenho certeza, uma eu disse que depois poderia lhe dizer. Perfeito. Então, todas essas 3 que o senhor mencionou, a UTC apresentou, proposta. ou pelo menos 2 delas, a UTC apresentou proposta de cobertura. Sim, senhor. Para ficar claro também, senhor Ricardo, a UTC pagou propina ao senhor Renato Duque, Pedro Barusco e Paulo Costa? Pagou propina a Paulo Roberto Costa, mas não diretamente, sim através do senhor Alberto Youssef e o senhor Janene. A Duque, paguei a Pedro Barusco e ao senhor João Vacari. O senhor conversou diretamente com o senhor Renato Duque sobre propinas? Conversei e ele sempre me encaminhou para o senhor João Vacari e para Barusco. Tá. Mas ele lhe encaminhou para assuntos de propina? Sim, senhor. O senhor conversou com ele uma vez ou mais de uma vez? Conversei com o diretor Duque muitas vezes, mas esse assunto poucas vezes, porque passou a ser uma coisa rotineira, automática. O senhor mencionou o senhor Mário Goss, que o senhor entregou dinheiro na casa dele para o senhor Pedro Barusco, foi isso, né? Sim, senhor. Ele tem uma empresa chamada Rio Marine, Empreendimentos Marítimos, Rio Marine, Óleo e Gás. Foi feito algum contrato da UTC com a Rio Marine? Eu conheço bem a Rio Marine, é a empresa do Mário Góes. Mário Góes é um engenheiro naval de renome, ele trabalhou para nós em diversos projetos, fizemos contratos com a Rio Marine, ele tem escopo esses contratos. Posso lhe dizer que toda a parte inicial do estaleiro iniciado do Paraguaçu, ele fez um anteprojeto, junto com alguns engenheiros que associados a ele. Ele fez projetos para nós, além de ser um broker de plataformas. A UTC estava tentando entrar na área de afretamento de unidades. Certo, mas, senhor Ricardo Pessoa, por acaso a UTC fez algum contrato com a Rio Marine, cujo propósito era acobertar repasse de propinas? Uma vez. Uma vez fez? Uma vez, eu já expus sobre isso, eu não sei agora dizer o valor. O senhor lembra que obra que era? O senhor não se recordar, não tem problema. Não me lembro a obra, excelência. O senhor Lucélio Góes, o senhor conheceu? É o filho mais moço do Mário Góes. Sobre essas questões relativas à propina, algum contato com ele? Nenhum contato, nunca soube que ele estivesse envolvido nisso. A questão também que eu já fiz para o senhor outra vez, por que pagava-se a propina para esses agentes da Petrobras? Pelo contrato. Pelo contrato. Pagava-se propina para se obter o contrato, para se ter a continuidade dele de maneira mais correta, mais clara, mais calma, sem dificuldades. O senhor chegou a ser ameaçado por algum desses diretores ou pelo senhor Pedro Barusco, de que se não pagasse a propina não teria problemas ou alguma coisa assim? Não, ameaçado não, senhor. Até quando essa prática das empresas fazerem esses pactos de não agressão perdurou? Aproximadamente. 2011. 2011 no máximo. 2012 eu acho que não tinha mais. Nessas reuniões em que foram definidas essas prioridades ou feitos esses pactos de não agressão que o senhor mencionou, o senhor disse que o senhor esteve presente em várias dessas reuniões, é isso, Sim, não é? senhor. O representante da Andrade Gutierrez nas reuniões dessas definições de prioridade, quem era? O Elton e o Antônio Pedro. Antônio Pedro Campelo, isso? Sim, senhor. Nas reuniões de prioridade. Sim. E algum outro executivo da Andrade Gutierrez? Não, que eu me recorde, não. Tá. A questão de pagamento dessas propinas, era só o UTC que pagava propinas a esses agentes da Petrobras? Sim, no caso dos nossos contratos, sim. Tá. As outras empreiteiras, o senhor tem conhecimento se também pagavam propinas para eles? Nunca discuti isso com ninguém. Eu conversei 2 vezes isso com colegas,
Uma vez com o Márcio da Odebrecht, outra vez com o Eduardo Leite. Conversei com eles, Márcio porque ele estava no consórcio, tá certo? E Sim. Eduardo porque nós estávamos nos queixando mutuamente. E eles relataram que eles também tinham que pagar essas propinas? Relataram, sim, senhor. Com algum executivo da Andrade Gutierrez, o senhor teve esse mesmo tipo de conversa? Não, nunca tive, porque eu nunca tive consórcio com eles, nem nunca conversei com eles. O Elton Negrão e o Antônio Campelo, quando eles iam nessas reuniões para definição de prioridades, se é que o senhor se recorda disso, eles decidiam pela Andrade Gutierrez com autonomia ou eles mencionavam que eles tinham que se reportar a algum superior? O Elton e o Antônio Pedro sempre tiveram autonomia total. Nunca precisei, de longe, imaginar que não tivessem. Nenhum comentário deles no sentido, eu vou ver se eu posso concordar com isso com alguém Não. superior a mim? Empresa desse porte, essa autonomia existe. E o senhor mencionou uma expressão, para mim ficou um pouquinho obscuro. O senhor mencionou aquela expressão ordem de grandeza. Ordem de grandeza, o senhor estava se referindo ao que? Ao preço de estimativa da Petrobras? Não, o preço de orçamento do vencedor. Ah, de orçamento. Ele estava fazendo orçamento para ganhar. Tá. Então, se ele chegasse para mim, que eu iria ajudá-lo, não entre abaixo de 2.400, essa é a ordem de grandeza que eu precisava, para comparar com o meu orçamento. Então, esse tipo de informação o senhor recebia? Recebia do vencedor, do possível vencedor. Perfeito. Pagamentos diretos ao senhor Renato Duque. O senhor chegou a realizar? Não, senhor. Em ambos os casos da diretoria de abastecimento e da diretoria de serviço, tinha parte desses valores eram sempre destinados à parte política? Sempre, sempre. São essas questões. Doutor Sérgio, queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência, acho que é bem pertinente. O depoimento do senhor Ricardo é muito detalhado. E eu acho que uma resposta a Vossa Excelência gerou uma certa contradição com o depoimento do senhor Ricardo na semana passada. Porque ele disse o seguinte: pagava-se pelo contrato. Mas, na audiência da semana passada, eu anotei uma frase aqui e me chamou muita atenção naquela oportunidade, onde o senhor Ricardo disse o seguinte: ganhava o contrato, depois era procurado pelos diretores. Desculpa, posso interromper? Não, a base, né, era o contrato, isso. A base é o contrato, mas sim, se pagava depois da assinada. Geralmente depois do terceiro mês, quarto, porque não se tinha fluxo para pagar. Por isso que, no caso da UTC, nós transformávamos esse 1% em parcelas fixas mensais no valor absoluto. Era exatamente esse o esclarecimento. Daí, por gentileza, o microfone, então. Só uma dúvida com relação ao senhor Antônio Pedro. O senhor Ricardo, o senhor lembra o ano que o senhor Antônio Pedro participou dessa reunião onde se estabeleceu a prioridade nos grandes negócios? Eu não posso me recordar do ano, porque Antônio Pedro e Elton, num determinado momento, Antônio Pedro saiu da Andrade Gutierrez. Eu não me recordo aqui agora quando foi que ele, em tese, saiu e o Elton ficou sozinho, não me recordo. Mas tudo entre 2006 e 2012. 12 ou 10? Não, sinceramente, eu acho que 2011. Tá. 10 eu não posso garantir. Tá. Obrigada, excelência. Certo? Então é isso. Então pode interromper.